Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, falando da palavra de Deus, da nossa Bíblia Sagrada, de sabedoria, riqueza e vida plena. Sejam todos bem-vindos e hoje vamos fazer a leitura do capítulo 41. O capítulo 41 do livro de Gênesis, o livro de Gênesis da nossa Bíblia Sagrada. Então vamos fazer a leitura do capítulo 41, mas antes de começarmos, já deixa aí seu like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal para dar uma fortalecida aqui no nosso trabalho. Então vamos fazer a leitura do capítulo 41. E para isso vamos utilizar a nossa ferramenta de trabalho, que nada mais é do que a nossa Bíblia Sagrada. A nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida, o livro da vida. E se você acredita nisso ou não, tudo bem. Não estamos aqui para debater, discutir, nem para se desfazer da crença ou da religião de ninguém. O objetivo aqui do nosso trabalho é sempre levar uma palavra de paz espiritual, de motivação, de vida plena para todas as pessoas. Então se inscreva aí no nosso canal. Não custa nada, é totalmente de graça, basta você apertar um botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, no seu computador, no seu tablet ou no seu notebook, de onde você estiver aí assistindo a este vídeo, claro. De onde você estiver assistindo a este vídeo, se inscreva aí no nosso canal para dar uma fortalecida e para que este material chegue para mais e mais pessoas, para que esta mensagem chegue para mais e mais pessoas e assim que a gente possa atingir mais pessoas e ajudar as pessoas com a palavra de conforto, uma palavra de motivação. Então se inscreva aí no nosso canal. Então vamos começar a leitura de hoje. Nosso trabalho aqui é sempre ler e comentar capítulo por capítulo, todos os capítulos, todos os livros da Bíblia. E atualmente estamos lendo o livro de Gênesis, o livro da criação, onde Deus criou todas as coisas boas e maravilhosas desse mundão lindo para mim e também para você. Mas se o seu mundo não é bonito, se o seu mundo não é perfeito, se o seu mundo não é lindo, resolva o que está dentro de você e você vai ver as coisas com um olhar, você vai enxergar as coisas boas deste mundo, desta vida. Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia no livro de Gênesis. Para quem não sabe, o livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E também, para quem não sabe, a Bíblia é formada por 66 livros, 1189 capítulos, aproximadamente 31.200 versículos. E o nosso trabalho aqui é ler e comentar capítulo por capítulo, versículo por versículo. E chegamos aqui no capítulo 41, 41 do livro de Gênesis. Para você que deseja conhecer e também prestigiar o nosso trabalho, quiser ver os capítulos anteriores da nossa leitura e dos nossos comentários, basta você acessar aí a nossa playlist, a playlist de Gênesis, que está aí no nosso canal, e você vai poder assistir a todos os vídeos anteriores ao capítulo 41. E atualmente estamos passando pela história de José do Egito. E no último capítulo nós lemos e comentamos que José então foi vendido como escravo para o chefe da guarda, para um homem muito importante que era o chefe da guarda do faraó, chamado Potifar, e este chefe da guarda deixou José
como seu governante, ou seja, como governante, como supervisor geral da sua casa. Então, José tinha controle sobre tudo que acontecia na casa de Potifar, o chefe da guarda do faraó. Era José que administrava tudo. E como Potifar, o chefe da guarda, viu que Deus estava com José, então ele entregou o comando da sua casa para José do Egito, e José fez seus negócios, sua casa prosperar muito, seus rebanhos, seus tesouros, seu ouro, sua prata prosperaram muito nas mãos de José, José do Egito. Com isso atraiu a cobiça e o desejo da mulher de Potifar por José. E a mulher de Potifar desejou José e convidou José para se deitar com ele. Fez isso várias e várias vezes. Mas como José sempre se negava, ela armou uma cilada para José e mentiu para seu marido e para todos ali da casa, dizendo que José tinha tentado violentá-la, tentado se aproveitar dela enquanto ela estava em seu leito, em seu quarto. Perfeito? José fugiu, deixando suas vestes, fazendo com que isso fosse uma prova da tal agressão. José então foi preso, então José já governava a casa de Potifar, então José foi preso e passou a governar também na prisão, ou seja, o carcereiro ali, o guarda da prisão, deixou tudo nas mãos de José, porque José se dava bem com todo mundo, não reclamava de nada e cuidava muito bem ali dos presos, de todos os presos que estavam naquela prisão, naquelas masmorra. Então, depois disso, depois José já estava governando também na prisão, dois servos do faraó foram presos. Por desobediência, pois não estava agradando o faraó, e estes servos foram presos e caíram exatamente na prisão que José tomava de conta. E esses servos do faraó, que eram servos importantes, um era o padeiro direto do faraó e o outro era o mordomo, aquele que servia o faraó, cuidava de tudo ali, da comida, da bebida do faraó, de tudo ali do faraó, perfeito? Os dois foram presos e lá eles tiveram sonhos distintos, e José soube interpretar os sonhos. José era um ótimo interpretador de sonhos. E para ele diz que seria-lhe restituído o ofício, o ofício do mordomo lhe seria restituído, mas o padeiro seria enforcado. O padeiro foi verdadeiramente enforcado, enquanto que o mordomo foi restituído o seu cargo junto ao faraó. Mas José pediu ao mordomo: olha, quando estiver livre, quando estiver de volta o seu cargo e você estiver junto do faraó, interceda por mim e veja se você consegue fazer com que eu saia daqui. Mas o mordomo se esqueceu de José. Por quê? Porque tinha um propósito em toda essa história, tinha um objetivo, né? E se José tivesse sido libertado ali logo, né, se o mordomo tivesse intercedido e José tivesse sido libertado, José não teria servido para nada. Mas vamos continuar aqui nossa história, que vocês vão entender o porquê que cada coisa acontece no seu devido tempo. Porque se o mordomo tivesse intercedido, tivesse pedido para o faraó libertar José, o faraó poderia dizer que sim ou que não. Então, se ele dissesse que não, José ia morrer lá na prisão. Se ele dissesse que sim, José não ia ter serventia nenhuma. José ia voltar lá para sua casa, junto ao seu pai Jacó, junto aos seus irmãos que detestavam ele, que odiavam ele, que invejavam ele, e não teria serventia nenhuma. Então é preciso que grandes coisas aconteçam para que grandes pessoas solucionem os problemas e façam parte da história. Então vamos continuar aqui, capítulo 41, continuando a história aqui de José do Egito. Capítulo 41, versículo 1 diz assim: e aconteceu que ao final de 2 anos, ou seja, se passaram 2 anos para que o mordomo viesse a se lembrar de José. Lembre-se, José interpretou o sonho do mordomo e disse a ele: olha, seu cargo, seu ofício vai ser restituído junto ao faraó, e você vai voltar a servir o faraó. Mas quando estiver junto ao faraó, lembre-se de mim e peça para ele me retirar daqui. Então, e aconteceu que ao final de 2 anos completos,
Faraó sonhou, e eis que ele estava em pé junto ao rio. Então, depois de 2 anos da libertação do mordomo, o faraó teve um sonho. Versículo 2: E eis que saíram do rio 7 vacas gordas de formosos aspectos e pastavam na campina. Então, depois de 2 anos da libertação do mordomo, o faraó teve um sonho. E ele sonhou que 7 vacas gordas saíam do rio e iam comer, iam pastar na campina. Versículo 3: Eis que 7 outras vacas saíram depois delas do rio, feias de aparência e magras, e estavam em pé junto às outras vacas sobre a margem do rio. Então primeiro saiu do rio 7 vacas gordas de de excelente aspecto, e foram pastar na campina. E logo depois vieram 7 vacas magras, feias, né, de feia aparência e magras, e foram pastar junto delas. E as 7 vacas feias, versículo 4, e as 7 vacas feias de aparência e magras comeram as 7 vacas gordas de formoso aspecto. Então o faraó acordou. Então o faraó teve um sonho que 7 vacas gordas de bonito aspecto saíam do rio e foram pastar na campina. E logo atrás dela vieram outras 7 vacas magras e feias e também foram pastar na campina. E as 7 vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas. As 7 vacas gordas. E então o faraó acordou. Versículo 5: E ele dormiu e sonhou uma segunda vez, e eis que 7 espigas de trigo brotaram de um mesmo talo, cheias e boas. Então novamente o faraó voltou a dormir, sonhou. Primeiro ele teve o sonho com as 7 vacas magras, as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, e ele se assustou e se acordou. Depois ele voltou a dormir e agora ele sonha com 7 espigas cheias, né? 7 espigas cheias e boas que brotaram do mesmo talo. Versículo 6: E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotaram depois delas. Primeiro as 7 espigas boas e cheias, depois mais 7 espigas miúdas e queimadas do vento do oriente. Versículo 7: E as 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas cheias e boas. E Faraó acordou, e eis que era um sonho. Então Faraó sonhou com as vacas gordas e as vacas magras, depois as espigas boas e as espigas queimadas. Versículo 8: E aconteceu que de manhã seu espírito estava perturbado, e ele enviou e chamou todos os magos do Egito e todos os homens sábios de lá. E Faraó lhes contou o seu sonho, mas não houve um que pudesse interpretá-lo para o Faraó. Então o Faraó, depois de ter tido os 2 sonhos, ele se levantou perturbado, assustado. Ele queria saber o que significava aquele sonho. Então ele chamou todos os magos, todos os sábios ali do seu reino, chamou todos e pediu para que eles interpretassem o sonho que ele tinha tido naquela noite. Mas nenhum deles conseguiu interpretar o sonho ali para o faraó. Versículo 9: Então falou o chefe dos mordomos a Faraó, dizendo: Lembro-me hoje das minhas falhas. Então o mordomo pediu licença lá para o Faraó e falou para ele: Olha, eu me lembro das minhas falhas. Me lembro das minhas falhas. E Faraó estava irado com seus servos. Versículo 10: E Faraó estava irado com seus servos e me colocou na prisão da casa do capitão da guarda, a mim e ao chefe dos padeiros. Então eu me lembro que lá, quando eu cometi minhas falhas 2 anos atrás, o faraó estava irado com seus servos e me colocou na prisão. Eu, o chefe dos mordomos, e o padeiro, o chefe dos padeiros. Nós ambos fomos colocados na prisão do chefe da guarda. Versículo 11: E nós sonhamos um sonho certa noite. Eu e ele sonhamos, cada homem de acordo com a interpretação do seu sonho. Então ele está falando aqui para o faraó, o mordomo está falando aqui para o faraó. Eu me lembro que o senhor certo dia esteve muito irado com seus servos e o senhor nos colocou na prisão, eu e o chefe dos padeiros,
né? E o chefe dos padeiros. E ambos, uma determinada noite, nós tivemos um sonho. Nós tivemos um sonho, de acordo com a interpretação. Cada um teve o seu sonho. Eu tive um sonho e o padeiro também teve o seu sonho. Versículo 2: E havia lá conosco um jovem, um hebreu, servo do capitão da guarda. E nós lhe contamos, e ele nos interpretou nossos sonhos. Para cada homem, de acordo com o seu sonho, ele o interpretou. Então, nós fomos colocados lá na prisão, e lá nós conhecemos um jovem, que era servo do chefe da guarda. E este jovem conseguiu interpretar nosso sonho de acordo com o que cada um sonhou. Eu tive meu sonho, contei para ele, ele interpretou, ele fez a interpretação. E o chefe dos padeiros, o padeiro, teve seu sonho também, contou para ele, ele interpretou o sonho do padeiro de acordo com cada sonho, com o que cada homem sonhou. Versículo 3: E aconteceu que, assim como ele interpretou para nós, assim foi. A mim ele restabeleceu para o meu ofício, e ele o enforcou. Então, e aconteceu conforme ele interpretou. Um foi recolocado em seu ofício, ou seja, o mordomo foi recolocado em seu ofício, ele voltou a exercer o ofício de mordomo do faraó, e o outro padeiro foi enforcado conforme aquele jovem havia interpretado o sonho de cada um. Versículo 14: Então o faraó enviou e chamou José, e eles o trouxeram apressadamente da masmorra, e ele se barbeou e mudou as suas vestes e veio a Faraó. Então o mordomo contou o que havia acontecido com ele na prisão, com ele e com o padeiro na prisão, que tinha um jovem lá na prisão que conseguia interpretar sonhos. Então o faraó ordenou que aquele jovem viesse interpretar o seu sonho. Então José foi pego apressadamente. Apressadamente ele fez a barba, trocou suas vestes e se apresentou ao faraó. Versículo 15: E faraó disse a José: Sonhei um sonho, e não há ninguém que possa interpretar. E eu ouvi dizer que tu podes entender um sonho e interpretá-lo. Então o faraó se dirige a José e diz para ele: sonhei um sonho e não há ninguém que o possa interpretar. Não há ninguém aqui entre os magos e os sábios aqui do meu reino. Ninguém conseguiu interpretar esse sonho, ninguém conseguiu me dar uma solução clara do significado do meu sonho. E eu ouvi dizer de ti que tu podes entender um sonho e interpretá-lo. Então eu ouvi dizer que você pode entender os sonhos e você pode interpretá-los. Perfeito? Versículo 16: E José respondeu a Faraó, dizendo: Não está em mim, não está em mim. Deus dará a Faraó uma resposta de paz. Então, José responde ao Faraó: não está em mim a resposta. Quem vai te dar a resposta é Deus. Deus vai te dar uma resposta de paz, meu Faraó. É Deus que vai responder, é Deus que vai interpretar o teu sonho. Versículo 17: E Faraó disse a José: No meu sonho, eis que eu estava em pé na margem do rio. Então o faraó aqui agora vai descrever o sonho. Na verdade, os dois sonhos que ele teve, né? No meu sonho, eu estava em pé na margem do rio. Versículo 18: E eis que saíram do rio 7 vacas gordas e de formoso aspecto, e pastavam na campina. Então saiu do rio 7 vacas gordas e de formoso aspecto, e foram pastar na campina. Versículo 19: Eis que 7 outras vacas saíram depois delas, feias de aparência e magras, tais como eu nunca vi em toda a terra do Egito, quanto à feiura, à fealdade. Então saíram 7 vacas gordas e depois saíram 7 vacas magras e feias, tal como o faraó nunca tinha visto, de tão feias que eram. Versículo 20: E as vacas magras e feias à vista comeram as primeiras 7 vacas gordas. Então as 7 vacas magras comeram as 7 vacas gordas. E quando as haviam comido, não se podia saber que as haviam
comido, mas ainda eram feias à vista, como no início. Então eu acordei. Então as 7 vacas magras vieram depois das 7 vacas gordas, e elas comeram as 7 vacas gordas, mas mesmo assim continuaram feias à vista, tal como eram no início, tal como era no princípio. Versículo 22. E eu vi no meu sonho, e eis que 7 espigas brotaram de um talo cheias e boas. Então no sonho, no mesmo sonho, segundo o faraó, ele viu 7 espigas brotarem de um talo cheias e boas. Versículo 23. E eis que 7 espigas secas e miúdas e queimadas, 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento do oriente brotaram depois delas. Então vieram as 7 espigas cheias e boas, e logo em seguida vieram 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento do oriente. Vieram logo depois dela. Versículo 24. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas não houve ninguém que pudesse interpretá-lo para mim. Então, as 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, contei aos sábios aqui do meu reino, mas ninguém soube interpretar o significado deste meu sonho. Versículo 25. E José respondeu ao faraó. Então José disse a faraó: o sonho de faraó é um. Os 2 sonhos, na verdade, não são 2 sonhos, é um único sonho. Deus mostrou a faraó o que ele está para fazer. Então o sonho do faraó, os 2 sonhos, é um único sonho. É Deus mostrando ao faraó o que ele vai fazer. Versículo 26. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são 7 anos. O sonho é um só. Então as 7 vacas boas e as 7 espigas boas são 7 anos. São 7 anos. Ou seja, um único sonho. Versículo 27. E as 7 vacas magras e feias à vista, que saíram depois delas, são 7 anos. E as 7 espigas vazias queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Então, nós teremos 7 anos de muita fartura, muita alegria, muita riqueza, e depois virão 7 anos de fome, de escassez, de miséria, de muita fome. Versículo 28. Isto é o que eu tenho para falar a Faraó. O que Deus está prestes a fazer, ele mostrou ao faraó. Então é isso que eu tenho para dizer, que nós teremos 7 anos de muita prosperidade, muita colheita, muita riqueza, e depois virão 7 anos de muita fome, muita escassez, de muita seca. Versículo 29. Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Versículo 30. E depois deles surgirão 7 anos de fome, e toda a fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Então nós teremos 7 anos de muita fartura, muita colheita, muita riqueza, muita alegria e prosperidade, mas depois virão 7 anos de fome, de escassez, e toda a fartura, toda a riqueza, toda a alegria será esquecido, e a fome consumirá toda a terra. Versículo 31. E a fartura não será conhecida na terra por causa da fome que se seguirá, pois esta será muito grave. Então a fartura não será conhecida na terra por causa da fome que se seguirá, pois esta será muito grave. A fome será muito grave, a fome será muito intensa, muita seca, muita escassez, não haverá colheita de grãos, vocês não terão o que comer. Versículo 32. E por isso o sonho foi repetido a Faraó 2 vezes. É porque a coisa está estabelecida por Deus, e Deus em breve a fará acontecer. Então o sonho se repetiu 2 vezes de maneiras diferentes, porque a coisa está estabelecida. E Deus em breve a fará acontecer. Tudo aquilo que Deus, mostrou para o faraó irá acontecer.
Versículo 33. Agora faça Faraó encontrar um homem prudente e sábio, e o coloque sobre a terra do Egito. Então agora eu aconselho que o Faraó encontre um homem prudente e sábio, e o coloque sobre a terra do Egito, para coordenar, para controlar toda a terra do Egito. Versículo 34. Que Faraó o faça e que ele nomeie oficiais sobre a terra, e que recolha uma quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Então, este homem ele vai escolher, ele vai escolher nomear oficiais sobre toda a terra. Este homem ele vai escolher oficiais sobre toda a terra. E este homem irá recolher uma quinta parte, ou seja, 20% de tudo que for produzido, de todos os grãos, de todas as colheitas, de tudo que for produzido, este homem irá recolher 20%, ou seja, uma quinta parte, 20% de tudo que for colhido e de todos os grãos, de todas as colheitas, para guardar para os 7 anos que virão de fome, de seca e de miséria. Versículo 35. E ajuntem eles todo o alimento desses bons anos que vêm, e amontoem trigo sob a mão de Faraó, e que eles guardem alimento nas cidades. Então, o objetivo aqui é que estes homens, eles amontoem, que eles recolhem, que eles amontoem alimentos ali sobre as mãos do Faraó, para quando chegar os dias, da seca, da escassez. Versículo 36. E esse alimento será para o provimento da terra durante os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Então esse alimento que será recolhido, ou seja, todos os 20% de tudo que for produzido, vai ser recolhido, vai ser guardado em armazéns, em silos, essas coisas, que é para o sustento dos 7 anos de fome, de seca e de escassez. Versículo 37. E a coisa foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Então aquela foi uma ideia muito boa que foi dada ali por Faraó. E para todos os servos aquela foi uma boa ideia. Versículo 38. E Faraó disse a seus servos: acharemos alguém como este, um homem em quem está o Espírito de Deus? Então o Faraó fala para os seus servos: nós vamos conseguir achar alguém melhor do que José? Um homem com quem está o Espírito de Deus? Então o Faraó pergunta a seus servos: acharemos alguém como este, um homem em quem está o Espírito de Deus? Será que nós vamos conseguir encontrar em toda a terra do Egito alguém que tenha o Espírito de Deus mais do que José tem? Versículo 39. E Faraó disse a José: visto que Deus te mostrou tudo isto, não há ninguém tão prudente e sábio como tu és. Então o Faraó se dirige a José e diz a ele: olha, já visto que Deus te mostrou tudo isto, não há ninguém tão prudente e sábio como tu. Então, resta a tu fazer todas estas coisas. Resta a você fazer todas estas coisas. Versículo 40. Tu estarás sobre a minha casa, de acordo com tua palavra, todo o meu povo será governado. Somente no trono eu serei maior do que tu. Então, o faraó se dirige primeiramente aos seus servos e pergunta a eles: tem alguém, vocês conhecem alguém que tenha um conhecimento, seja mais íntegro e sábio do que este homem? Então o faraó se dirige, depois o faraó se dirige a José e diz: tu estarás sobre a minha casa, de acordo com tua palavra, todo o meu povo será governado. Somente no trono eu serei maior do que tu. Versículo 41. E Faraó disse a José: vê, coloquei-te sobre toda a terra do Egito. Então, aqui
o faraó coloca José sobre toda a terra do Egito, ou seja, José vai governar juntamente com o faraó sobre toda a terra do Egito. Versículo 42, e faraó tomou seu anel da sua mão e o colocou sobre a mão de José, e o vestiu com vestes de linho fino, e colocou um colar de ouro em volta de seu pescoço. Então aqui é o faraó nomeando José como governador geral do Egito. E acima de José não tem ninguém a não ser o faraó. O José só vai prestar contas ao faraó. José só deve obediência ao faraó. Todo o seu povo será governado por José. José é incumbido desta missão de reservar uma parcela, ou seja, 20% ou um quinto de todos os grãos, de tudo que era produzido nas terras do Egito, e não era pouca coisa, para a época da fome, ou seja, 7 anos de prosperidade, de riqueza, de muita colheita, de muita chuva, de muita alegria para o povo do Egito, e depois teríamos aí 7 anos de escassez, de seca, de fome e miséria. Versículo 43, e o fez subir na segunda carruagem que ele tinha, e clamavam adiante dele, ajoelhai, e ele o fez governador sobre toda a terra do Egito. Então o faraó aqui elege José como governador geral de toda a terra do Egito. A única pessoa para quem José iria prestar contas seria para o próprio faraó. Versículo 44. E faraó disse a José, eu sou faraó, e sem ti nenhum homem levantará sua mão ou pé em toda a terra do Egito. Então vejam, José já tinha governado na casa de Potifar, José já tinha governado na prisão, e agora José se consagrava o segundo nome em todo o Egito. Um garoto, um menino, um escravo, né? Um escravo que se torna o homem mais poderoso do Egito. Prestando contas até somente para o faraó. Versículo 45. E faraó chamou o nome de José Zafenate Paneia. E faraó chamou o nome de José de Zafenate Paneia. Ele deu por mulher a Asenate, a filha de Potífera, sacerdote de On. E José saiu por toda a terra do Egito. Então o faraó muda o nome de José, sai José e fica Zafenate Paneia. Ele deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José saiu por todo o Egito fazendo o seu trabalho. Versículo 46. E José estava com 30 anos de idade quando estava diante do faraó. Então José nessa época aqui tinha 30 anos de idade. Percebendo que José, quando ele foi vendido como escravo, e seus irmãos queriam matá-lo, José tinha 17 anos. Então José ficou aprisionado, ou seja, José ficou como escravo, na verdade, por 13 anos. Então, quando José foi colocado na frente do faraó, José tinha 30 anos de idade, quando estava diante de faraó, rei do Egito. E José saiu da presença de faraó e foi por toda a terra do Egito. Então José saiu da presença do faraó e foi fazer o trabalho. Então ele viajou por todas as terras do Egito, recolhendo os grãos, ou seja, 20% de tudo que era produzido. Versículo 47. E nos 7 anos de fartura a terra produziu aos montões. Então, nos 7 anos de prosperidade, de muita colheita, de muita chuva, de muita riqueza e alegria do povo do Egito, a terra produziu aos montões. Versículo 48. E ele ajuntou todo o alimento dos 7 anos que havia na terra do Egito, e armazenou o alimento nas cidades, o alimento do campo que estava ao redor de cada cidade,
ele armazenou da mesma forma. Então, ele armazenou todo o alimento ali, ele fez armazéns para armazenar alimento ali para os 7 anos de escassez que viriam. Versículo 49. E José ajuntou trigo como a areia do mar. E José ajuntou trigo como a areia do mar. Muitíssimo, até ele perder a conta, pois era sem número. Então José ajuntou trigo, ajuntou alimento demais. Alimento que ele perdeu a conta. Ele não tinha mais nem como contar, porque a terra produziu demais naqueles 7 anos de fartura. Versículo 50. E a José nasceram 2 filhos, antes de virem os anos de fome, da fome, que Azenate, a filha de Potífera, sacerdote de On, lhe deu. Então José, ele teve 2 filhos ali com Azenate. Antes mesmo de chegar a época da fome, nos 7 anos de fartura, ele já tinha tido Azenate como sua esposa, né? Como sua mulher, que foi dada pelo faraó. Então essa mulher deu 2 filhos para José, antes que chegasse a época da fome. Versículo 51. E José chamou o nome do primeiro de Manassés, pois Deus disse a ele: me fez esquecer todo o meu labor e toda a casa de meu pai. Então Manassés é porque Deus fez ele esquecer todo o sofrimento que ele teve, toda a penúria que ele teve em toda aquela época que ele ficou como escravo. Primeiro que ele foi açoitado, ele apanhou dos seus irmãos tentaram matá-lo, depois venderam ele como escravo, e José ficou sofrendo durante 13 anos, porque José foi vendido quando ele tinha 17 anos. E José chamou o nome do primeiro de Manassés, pois Deus, disse ele, me fez esquecer todo o meu labor, ou seja, todo o meu sofrimento, toda a minha dor, e toda a casa de meu pai. Versículo 52. E o nome do segundo chamou Efraim, pois Deus me fez ser frutífero na terra da minha aflição. Então ele ficou 13 anos ali no Egito, como escravo, como servo, depois como prisioneiro. 13 anos, né, de servo ali de Potifar, escravo ali, foi vendido como escravo para Potifar. 13 anos entre a casa de Potifar e a prisão. E ele se fez frutífero na terra da aflição dele, ou seja, no Egito. Versículo 53. E os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito terminaram. Então, lembre-se, 7 vacas gordas, 7 espigas cheias e boas. 7 vacas magras, 7 espigas secas e queimadas pelo vento oriental. Então acabou ali os 7 anos de fartura, de riqueza, de muita colheita, de muita alegria na terra do Egito. Versículo 54. E os 7 anos de escassez começaram de acordo com o que José havia dito. E a escassez estava em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Então, terminados os 7 anos de fartura, de boa colheita, de muita alegria, vieram então os 7 anos de escassez e fome. Mas o único lugar onde existia trigo e pão era no Egito. Então todos os povos, todas as outras cidades, todos os outros povos iam buscar pão, buscar trigo no Egito. Versículo 55. E quando toda a terra do Egito teve fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele lhes disser, fazei. Então, quando a fome começou no Egito, o povo foi reclamar, foram procurar o faraó, e o faraó disse: olha, procurem José, e o que ele disser para vocês fazerem, façam.
Versículo 56. E a fome estava sobre toda a face da terra. E José abriu todos os depósitos e vendeu aos egípcios, e a fome aumentou muito na terra do Egito. Então a fome chegou sobre toda a terra. E José então abriu os depósitos e começou a vender os alimentos, o trigo, o pão, todas as coisas que ele tinha reservado, que ele havia guardado, ele começou a vender para os egípcios, mas a fome cada vez mais aumentava, porque lembre-se, 7 anos de fartura, né? 7 anos de muita fartura, de muita colheita, e depois 7 anos de muita fome e escassez. Versículo 57. E todas as regiões vinham ao Egito, a José, para comprar trigo, porque a fome era tão grande em todas as terras. Então todas as terras, todas as regiões, todos aqueles outros povos, os povos de todas as outras cidades, iam até o Egito, iam até José para comprar alimento, para comprar trigo, para comprar grãos. Perfeito? Então José, ele esquematizou todo esse programa, ele fez todo esse programa para depois ele poder vender os alimentos, e com isso o faraó e o Egito lucraram muito, iriam lucrar muito. Então esta foi a nossa leitura de hoje. Hoje fizemos a leitura do capítulo 31 do livro de Gênesis. Lembre-se, nosso objetivo é estarmos aqui novamente amanhã para fazer a leitura do capítulo 42, onde vamos continuar aqui com a história de José do Egito, um homem bruto, um homem de muita sabedoria, um homem de muita inteligência, de muito conhecimento, um homem verdadeiramente abençoado por Deus. Lembre-se, José não lamuriava, não reclamava, não criticava nada. Ele aceitou tudo que tinha, tudo que aconteceu com ele, ele aceitou. E por ele não reclamar, não criticar, não ficar debatendo as coisas, e ele saber que ele sempre esteve correto, ele sempre esteve no propósito, sempre teve princípios, ele aceitou tudo, e Deus depois o recompensou. E Deus o transformou ele no homem mais poderoso do Egito. O país mais poderoso, o país mais forte que existia naquela época, naquele tempo. Era o país mais forte que existia na época de José, era o Egito. Então ele não reclamou de nada, e Deus depois o recompensou, transformando ele no homem mais poderoso, o maior governante que o Egito já teve, estando ele abaixo apenas do faraó. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E se você ficou até o final, muito obrigado para você também. Que Deus abençoe e te traga muita paz espiritual, muita sabedoria, vida plena para você e para toda a sua família. Nosso objetivo é amanhã fazer a leitura do capítulo 42, continuando aqui com a saga de José do Egito. Perfeito? Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, você não tem que pagar nada, é totalmente de graça. Basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, no seu computador, no seu tablet ou no seu notebook. Com isso você vai estar nos ajudando a levar essa mensagem para mais e mais pessoas. E quanto mais pessoas a gente puder ajudar com a palavra de sabedoria, de conhecimento, com a palavra de Deus, mas nos fortalecemos e mais fortalecemos as outras pessoas também. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu, valeu, valeu!